Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Hoje eu vou deixar uma palavra rápida aqui. Hebreus 9, versículo 27, que diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Muito bem, eu quero falar sobre a morte e a ressurreição. Dentro disso, o purgatório. A crença dos dois lugares, céu e inferno, é tida por muitas religiões sobre o lugar do paraíso e da condenação. Como falei há poucos dias sobre até o islamismo, né? Quanto mais fiel ele for, mais virgens ele vai ter lá no paraíso e mais servos ele vai ter para lhe servir na eternidade. Então, quanto mais fiel ele for, ao ponto de morrer-se, né, pela sua fé, mais ele vai receber na eternidade. Bom, o cristianismo não é diferente. Quanto mais fiel você for, também o Senhor mais vai te abençoar com os galardões eternos. Mas existe agora pela Igreja Católica um lugar chamado, entre o céu e o inferno, o purgatório. O purgatório é uma crença, um dogma que foi criado pela Igreja Católica entre dois concílios, que foi chamado o Concílio de Trento e o Concílio de Florença. E esses concílios, né, primeiro de Florença e depois o de Trento, 1449 a 1563. E esse dogma da Igreja Católica, ela não existiu no primeiro século, tanto que os primeiros cristãos, eles não eram enviados então para esse tal de purgatório, porque não era ensinado isso. E esse chamado purgatório é o nervo central da Igreja Católica, porque através desse, como dizia Cesare Cantu, que foi um historiador, era a galinha de ovos de ouro da igreja, porque ele arrecadava milhões e milhões de dólares, né, vamos dizer assim, espalhados pelos cristãos do mundo inteiro, ou seja, os cristãos católicos, porque as igrejas cristãs que não professavam essa fé nem era ensinado. Então essa doutrina, ela ensina que os cristãos parcialmente santificados, que na verdade são a maioria, passam por um processo de purificação para depois entrar no céu. Então o purgatório, essa doutrina da Igreja Católica, ela coloca em relação assim à fé dos padres, esses homens em dois grandes perigos da sua fé. Primeiro, por oficializar uma inverdade, porque isso não é verdade. Como eu já disse para vocês, ela foi criada entre dois concílios, justamente 1549 e 1563. Então os primeiros cristãos da fé nem passavam por esse processo. Então, ou seja, os padres, os oficiais, os bispos pregam uma inverdade. Em segundo lugar, é porque eles recebiam um dinheiro em nome dessa inverdade. Pois em 1476 é que foi oficializado o comércio espiritual dessa fé pelo Papa Sisto IV. Então a igreja, ela se tornou a única instituição no mundo que negocia com as almas dos homens, como diz Apocalipse 18, versículo 13. Para que os irmãos entendam bem, não existe base bíblica para a minha fé no purgatório. Na Bíblia, vamos dizer assim, protestante, que não tem os espúrios ou os livros apócrifos que a Igreja Católica professa, que não foi aprovado em alguns concílios, ela só tem uma referência que se encontra no segundo livro de Macabeus, no capítulo 12, versículo 46. E isso não tem nenhum valor, porque o livro de Macabeus é apenas um livro histórico, não é um livro de fé, de veracidade, fidedigna, porque muitas coisas foram acrescentadas ali no livro. Então, existe dentro da Igreja Católica a fé no céu, a fé no inferno, no purgatório e no outro lugar chamado limbo. Esse limbo é um lugar, segundo a doutrina da teologia católica, que veio também no 13º século, no 13º século, onde se encontram as almas das crianças que não foram batizadas e encontram-se as almas daquelas pessoas que morreram antes da manifestação de Cristo.
Então são as crianças que morreram sem batismo e das pessoas que morreram sem encontrar Cristo. Então esse lugar estão ali as almas dessas pessoas que faleceram, e não estão no inferno e nem no paraíso. Elas estão num lugar chamado de sombra eterna. Então lá elas não têm penas, não sofrem penas, elas não sofrem sofrimento nenhum, também elas não têm gozo nenhum, prazer nenhum, alegria nenhuma. Então essas pessoas, vamos entender aqui, essas crianças estão ali porque não foram batizadas, mas a Bíblia refuta isso. A Bíblia não diz que o batismo salva ninguém. Atos 10, 47, Efésios 2, versículo 8 e 9, Mateus capítulo 3, versículo 15, Tito 3, versículo 5, todas são referências que não dizem que o batismo salva ninguém. O batismo não salva, o que salva é o arrependimento, é a fé em Cristo. Então, refutando o purgatório e refutando o limbo, eu digo para vocês, verifiquem as escrituras, não acreditem nisso, e isso tem matado muitas pessoas, até mesmo na sua fé espiritual. O purgatório do cristão, daquele que crê em Cristo, que purifica o seu pecado, é só um. Qual, pastor? O sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz em 1 João 1, 7, 8, 9 e 10. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quem purifica é o sangue de Jesus. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. O versículo seguinte, o 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus tem poder. E o versículo 10 ele completa dizendo: se dissermos que não temos pecado ou que não pecamos, fazemos-nos mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. Então é melhor confessar os pecados, admitir que é um pecador, aceitar a Jesus como Salvador e buscar de Deus a eterna salvação. Porque quando você morrer, aí você vai para um lugar, ou o Seol ou o Hades. Depois eu vou falar sobre isso, que é um lugar chamado de período intermediário, local da intermediação. É onde estão aqueles que já morreram. Eu vou falar sobre isso aí num outro vídeo. Amanhã eu vou falar sobre a reencarnação. Tá bom? Então hoje foi sobre o purgatório e amanhã sobre a reencarnação, para você aprender um pouquinho mais isso aí. Foi colocado na história, isso aí não tem base bíblica, eu mostro para vocês, tá bom? Deus abençoe, tenha um dia abençoado, ótimo dia, fiquem com Deus.